Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vou estar apresentando aí a metodologia Trend Follower Expert usada hoje no Day Trade, dia 10 de agosto de 2012. Todos os dias nós mostramos nossos resultados de nossas operações e resumimos as técnicas Trend Follower Expert. E você pode estar aprendendo gratuitamente com isso. É um resumo, não é um curso profissional, mas todos os dias nós estamos demonstrando e comprovando a eficiência da técnica. Então acesse www.traderprofissional.com.br. Então você vai vir aqui na nossa página, que inclusive oficialmente entrou no ar hoje um novo site, né? Vem aqui no curso de Day Trade, clique em cadastrar. Aqui você faz o seu cadastro. E você também pode estar recebendo os links das videoaulas todos os dias pelo Facebook e pelo Twitter. Então você pode estar se cadastrando ali, ou pelo YouTube, você vem aqui no YouTube e se inscreve pelo YouTube, certo? Todos os dias os resultados comprovando a eficiência do método e as técnicas resumidas, grandes segredos estão sendo revelados aí todos os dias. O pessoal vem falando muito bem da gente. Agradeço aí ao feedback do pessoal. O objetivo é ajudar mesmo. Então olha só, pela metodologia Trend Follower Expert nós utilizamos duas médias móveis exponenciais, a média 8,9 e a média exponencial 21, tá? Se está abaixo da média 8,9 é a tendência de baixa e vamos operar vendido. Se está acima da média 8,9 é a tendência de alta, então vamos operar comprado, tá? O indicador 8,9 é científico, tem fundamentos estatísticos e basta olhar acima dela para saber se é para comprar e abaixo dela, se o preço estiver abaixo dela, para vender. Existem pontos para você comprar e vender. Você vai vender se estiver abaixo, se estiver próximo da 21 ou da 8,9, existe um sinal clássico do Trade System. E para comprar, né, quando estiver próximo da 8,9 e acima dela, né, eu vou estar comprando. Porém, existe um detalhe, por exemplo, para eu vender na média 21, a média 21 tem que estar abaixo da média 8,9. E para eu comprar pela média 21, né, a média 21 está acima, tem que estar acima da 8,9. Por exemplo, eu não posso estar comprando aqui, né? Eu não posso estar fazendo compras aqui. Agora, aqui, ó, a média 21 está dando um sinal de compra aqui, ó, certo? A média 21 está acima da 8,9, então eu posso estar comprando. Este é o gráfico de 5 minutos, tá? Então, né, o que aconteceu hoje? Primeiro, o mercado ele abriu com esse pequeno gap, abaixo do 8,9 a tendência de baixa. Por que eu não entrei vendido aqui? Porque está um pouco ambíguo. Primeiro que o preço está um pouco longe da média 8,9. Aqui houve uma correção, porém longe da média 8,9 também. Indo pelo gráfico de 1 minuto, né? Indo lá para o gráfico de 1 minuto, a gente consegue perceber, né, que também está com esse problema de ambiguidade. Então o sinal do Trade System ele é claro. Ele tem estatísticas de que você vai conseguir lucros no longo prazo se você for disciplinado e se você fazer o que estatisticamente está comprovado. E está comprovado, realmente você está operando quando o sinal não tem ambiguidade. E aqui realmente houve um pouco de ambiguidade, né? E eu não posso estar operando com dúvida. Então eu não operei aqui, né? Apesar de que, por exemplo, fez esse topinho, beleza. Eu até pensei, ó, tá um pouco próximo da 377 aqui, que é a média 8,9 dos 5 minutos, porque eu vou entrar pela média 8,9 dos 5 minutos. Porém, utilizando o método de análise fractal, eu entro pela 377, que representa a média 8,9 no 1 minuto, tá? E vou estar entrando pelos sinais de venda, porque aqui os sinais de venda no 1 minuto e os sinais de compra no minuto antecipam os sinais de compra nos 5 minutos e os sinais de venda nos 5 minutos. E nos 5 minutos, os sinais de entrada operacional é muito mais caro do que no 1 minuto, porque o 1 minuto ele é um gráfico pequenininho, menor do que o gráfico de 5 minutos, certo? E com isso a gente consegue minimizar os riscos e a gente consegue alavancar até dar o manejo de risco. E a gente continua perdendo o mesmo manejo de risco, respeitando o manejo de risco, mas quando a gente ganha muito dinheiro porque a gente está alavancado. Então eu fiquei um pouco na dúvida, quando eu estou em dúvida, até tinha essa evidência, tá? Né, tem esse topo, o preço bateu nesse topo aqui e fez o sinal de venda um pouco próximo da média 377, mas eu fiquei um pouco na dúvida e daí eu não entrei, né? Eu teria lucrado aí na primeira operação 0,56, quase 1%, porque eu teria entrado alavancado. Eu poderia estar mentindo, dizendo que eu fiz essa operação, mas eu não fiz, tá? Até que tinha uma evidência aqui, teve um aluno que entrou, eu falei, não, tá certo, mas eu não entrei porque é fácil operar quando o gráfico está parado, tá, pessoal? Mas quando o gráfico está andando, às vezes, mesmo pessoas experientes, você se sente em alguns momentos um pouco... você percebe algumas ambiguidades. E eu estava assim, numa situação onde eu não conseguia definir
uma clareza. Então eu fui disciplinado, né? Não tinha muita clareza aqui, né? Tinha um pouco de ambiguidade aqui, mas tinha essa evidência aqui desse topo onde o preço ele fez o sinal de venda um pouco abaixo da 377, mas não foi o sinal clássico pela 377, mas fez o sinal junto a esse topo. Então era um motivo, uma evidência que poderia me levar a me arriscar, mas eu não quis e beleza, né? É assim mesmo que funciona. Um aluno meu, ele acertou essa operação, tranquilo, fez certo, né? Foi um pouco ambíguo, foi, mas tinha uma evidência. Quando você tem uma evidência diante de uma ambiguidade, existe uma probabilidade do sinal acontecer a seu favor, do que você está acreditando. E também, né, fundamentos estatísticos aqui, que fez um topo duplo, né? Mas tudo bem, eu não entrei na operação, não ganhei. Aqui fez um sinal na média 8,9. Eu entro pela média 21, tá? Lá nos 5 minutos, porque eu estou operando a tendência dos 5 minutos, eu não estou operando a tendência do 1 minuto. É tanto que a média 21 do 1 minuto eu não ligo, eu vou ligar apenas para a média 21 dos 5 minutos, que é a média 8,9 que está aqui, certo? E daí entrei nessa operação e eu também tomei um stop, certo? Bom, pessoal, então aqui, eu coloquei aqui no gráfico agora só a média 377 e 89 que vai facilitar. A média 89 é a 21 dos 5 minutos e a média 377 é a 89 dos 5 minutos, né? Então a gente tem aí, né, uma limpeza no gráfico. É bom a gente deixar o gráfico com poucos indicadores porque confunde, certo? Então beleza. Aqui, por exemplo, deu um outro sinal de venda, né? E eu também entrei vendido aqui. Essa venda seria no gráfico de 5 minutos, né? Na média 8,9, certo? Só que entrando pela média 8,9 de 5 minutos, o sinal vai ser maior, né? Então eu entrei pela média 377 do 1 minuto, porque isto é a análise fractal. Então, no rompimento da mínima desse candle, eu entrei vendido, 1 centavo acima desse candle, que está próximo da 377, que é o candle que faz o sinal, né, que vai caracterizar o sinal de venda da operação. Coloquei o stop, que no caso é o start de compra na operação vendida. Então, tive aí a perda. Então, tive duas perdas aí de 0,3%. Veja que na primeira operação, né, eu tive 0,37% de risco. Então, ao invés de entrar com 2.500 ações, que é a minha quantidade de ações, eu entrei com menos, porque o meu manejo de risco é 0,3% por operação. 4.500 ações aqui eu entrei porque eu alavanquei, porque a segunda operação aqui estava me dando um risco aí de 0,19% mais ou menos. Então eu entrei, né, com mais capital. O meu capital era 2.500, então eu alavanquei até 4.200 ações, né? Daí me deu R$300 aí de prejuízo de risco, que é 0,3% sobre todo o capital, né? E fui estopado, perdi de novo. Então eu estou com 0,6 negativo, certo? Então 0,6 negativo, tá dentro do meu horário de trade ainda, né? Aqui deu um sinal de compra pelo gráfico de 1 minuto, só que foi um sinal de compra um pouco ambíguo, né, sem fundamentos, porque você veja que esse candle está um pouco acima da média 377, esse candle aqui está abaixo, esse candle do corpo também está abaixo. Então, sinal ambíguo, isso aqui realmente não podia ter entrado, tá? Por aqui não dá para entrar. Agora, neste sinal aqui eu entrei. No rompimento da máxima desse candle, fiz a compra, né? Coloquei o stop 1 centavo abaixo da mínima desse candle e fiquei na operação, né, visando proteção de lucro, né? Fez esse movimento de alta aqui, né? Daí existe aquela regra do Fibonacci, né? Fez um movimento de alta, certo? Né? Quando fez esse movimento aí, tracei a retração de Fibonacci, a retração de 38,2, que estatisticamente o preço tende a voltar, sambar por aqui e continuar subindo, certo? Então, como essa retração de 38,2 está um pouco acima da entrada operacional, eu peguei meu stop que estava aqui, né? Que estava aqui embaixo e passei para cá. Eu já faço isso de cabeça, mas estou explicando que existem fundamentos estatísticos. Todo passo do Trade System tem fundamentos estatísticos, foi testado na prática, né? E tem muitos fundamentos estatísticos, todas as regras, né? Não é por acaso. Então, muito bem, agora, a partir do momento que a gente entrou, né, nesse ponto aqui, a gente vai estar seguindo a tendência e o nosso objetivo é 1%,
tá? No day trade, eu já expliquei por quê, porque estatisticamente o preço no day trade, ele tende a dar 1%, 1,20% e depois ele volta tudo. Mas tem dias que ele dá 3, 4% na tendência, mas no day trade, quando dá o objetivo é 1%, tá? Então veja aqui quais são os fundos confirmados aqui. Aqui fez um topo. Para caracterizar um fundo confirmado, tem que romper esse topo. O topo foi rompido aqui, então o fundo confirmado é aqui. Então o nosso stop que estava aqui, onde nosso risco da operação estava zerado, vem para cá. Mais um detalhe, né? Eu esqueci de falar da alavancagem inteligente. Aqui ó, tá dando 0,16% de risco, né? 0,15% de risco. Então eu posso estar entrando, de 2.500 ações, eu posso estar entrando com 5.000, o dobro, né? Porque o risco é 2 vezes menor do que o manejo de risco, que é 0,3%, é uma vez menor do que o manejo de risco, né? 0,3%, então 0,15% aproximadamente aí eu posso alavancar 1x. Então alavanquei 1x, entrei com mais 2.500 ações, né? E daí eu estou alavancado, então vou estar ganhando o dobro do que eu ganhar, certo? E daqui a pouco eu vou mostrar, ou melhor, vou mostrar agora, né? O risco aqui no 1 minuto, pelo método de análise fractal, utilizando esses números nas médias móveis exponenciais que tem fundamentos científicos, ou seja, consegue entrar nos sinais ideais de compra e venda. Mas veja que no gráfico de 5 minutos está dando 0,3% de risco. Então eu estaria me arriscando 0,3% de risco. Está dentro do nosso manejo de risco? Sim, mas eu não poderia alavancar. Então se eu ganhasse 1%, eu ia ganhar 1%, mas aqui eu estou alavancado. Se eu ganho 1% aqui, eu ganho 2%, porque eu estou alavancado. Certo? Então, entrei aqui com o manejo de risco inteligente, utilizando análise fractal, né? Nosso fundo confirmado está aqui. Então, entrei aqui. Então, aqui eu já estou lucrando 0,27%, aproximadamente, e depois o preço ele voltou e bateu aqui na nossa proteção de lucro, e nós saímos aí no 37,55, né? Saiu um pouco a 37,53 também. Teve um spreadzinho aí que eu saí a 53. 37,55, eu vou colocar 37,54 aí, que tá mais ou menos na média, né? Então foi isso que eu ganhei, certo? Terminei positivo hoje? Não terminei positivo, tá? Então isso aí é para mostrar para vocês que não é sempre que você vai terminar positivo. Você tem que aprender a aceitar prejuízos, tá? Mas quando você ganhar, você vai ganhar um bom dinheiro, certo? Então tá aí, o lucro hoje, né, foi de... Deixa eu só... Lucro aproximado sem considerar as taxas, né? O prejuízo foi de 0,20%. Então estou perdendo a nível diário muito pouco dinheiro, né? Agora se for considerar todos os dias, né? Só um minuto que eu vou pausar aqui e vou fazer a conta. Então vamos voltar lá. Então olha só que interessante. Essa semana eu fechei com 2,63, sem considerar as taxas de impostos aí que a gente tem que pagar, né? Que foi o nosso lucro aí semanalmente. Então veja que do dia 6, ó, veja que eu errei mais vezes, ó. Olha, o que está em branco foi tudo que eu errei. Então no mercado financeiro, pessoal, vocês vão errar mais do que acertar, tá? Mas o cara que falar para você que inventou um método que acerta sempre, cara, toma cuidado, porque nem George Soros consegue fazer isso direto, tá? Você vai perder mais, vai errar mais vezes do que acertar. Os métodos erram mais vezes do que acertam, mas é o manejo de risco, essa técnica de alavancagem inteligente, análise fractal, que realmente permite você estar lucrando no mercado. Então veja que, né, eu perdi mais vezes, mas quando eu ganhava, né, uma grana boa. Veja, 1,32, 1,81, né? Aqui hoje eu perdi muito pouco dinheiro, entendeu? Então você consegue, com o manejo de risco, quando você ganha muito dinheiro, e quando você perde pouco dinheiro, tá? Então é assim que funciona no mercado financeiro. Então, e também o manejo de risco não está só associado ao que eu estou explicando aqui. Existem muitos detalhes que vocês têm que entender. Tem a questão de frequência, número de operações que você tem que fazer. Por exemplo, eu fiz só 3 operações hoje, parei de operar, né? Se eu ficar operando muito, é comprovado e estatístico que você vai estar perdendo dinheiro no mercado, porque operar toda hora não é a melhor saída, tá? Existem
comprovações estatísticas de que a frequência afeta o manejo disso, a frequência que você opera. Então existe uma frequência ideal e o número de ativos ideal para você operar para cada modalidade operacional, que é explicado no curso Trader Profissional Avançado. Né? Isso aí é uma teoria um pouquinho longa, né? E comprovações um pouco longas, então não tem como eu passar por aqui. Mas veja que eu estou operando pouco, né? Então essas foram as operações de hoje aí, tá? Atualmente está consolidado aqui. Finalizei as operações de hoje. Terminei a semana positiva, é o objetivo, né? Só um minuto. E no Forex, nós temos aqui. Eu fiz essa operação aqui no qual eu saí no break-even, porque quando fez esse topo confirmado aqui, eu saí fora, né? E depois teve essa operação aqui, do qual também saí no break-even, porque nesse topo confirmado aqui, nesse topo confirmado aqui, ó, porque tem esse fundo, foi rompido por esse fundo aqui, então o topo confirmado é aqui. Então eu entrei aqui e saí aqui, né? Porque o preço, ele voltou e ele bateu, né, no meu ponto aqui. E porque é o seguinte, muita gente vai falar, mas está na wall line inferior, Leandro, você tinha que ter saído daqui. Deu divergência? Não deu divergência, né? Esse topo, esse fundo tinha que ser maior do que esse fundo. Mas aqui o preço fez fundo e fez um fundo menor do que o anterior. A Prophecy Line, que é essa linha amarela, fez fundo menor do que o anterior. Isso aí é convergência entre preço e Prophecy Line na wall line inferior. Então, supõe-se, presume-se que o preço ele voltaria a cair, mas ele voltou, bateu no nosso break-even. Eu fechei com lucro, mas pouco lucro, e eu parei de operar aí. Né? Atualmente ainda não, agora no momento não está dando nenhum sinal de compra aí, mas é para comprar agora no euro-dólar, nos 5 minutos. Então foi isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Espero que tenham gostado da aula.